Jesus, com muito amor, muito carinho, para que sejamos preparados para a palestra da noite de hoje, para que possamos ouvir de coração e mente aberto, para que assim possamos regressar nos nossos lares envolvidos nesta luz, neste amparo e neste auxílio. Que nesta linda noite possamos receber e abraçar o Pai com muito amor, através das palavras que vamos receber da nossa alma. E assim, com muito amor e carinho, vamos envolver a Sônia na prece de início. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso nome. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a Deus nossas ofensores, e não nos deixeis cair em tentação, livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Boa noite, gente. Como é bom estar aqui novamente. Essa casa é muito acolhedora, é pequenina, mas é cheia de espíritos de luz. E a gente sempre comenta lá no bênção com aquelas pessoas que aqui vêm, que a gente se sente acolhido e parece que isso daqui está cheio de gente. Verdade, de gentes encarnadas poucas, mas desencarnados bastante. Nós vivemos atualmente num mundo de aplicativos. Eu gosto muito, tá? Mas é aplicativo para ir no banco, é aplicativo para levar a lugares distantes, é aplicativo para não sei o que, para não sei o que, enfim. E o aplicativo ele foi criado justamente para facilitar a nossa vida, né? Embora para quem não é muito adepto à informática como eu, dificulta, mas assim, teoricamente o aplicativo ele existe para facilitar a nossa vida. Ou seja, o problema está aqui, a solução está aqui. Então junta-se os dois e vamos resolver alguma situação. Mas hoje eu vou falar de um aplicativo ou de aplicativos de Jesus. Por quê? Porque eu pensei, olha, quando a gente pratica os ensinamentos de Jesus, eles podem ser os aplicativos da nossa vida, né? Nós vamos aplicar todo o ensinamento dele na nossa vida diária, todos os dias, todas as horas. E eles também facilitam a nossa vida. Eu acho que mais do que os da informática, os aplicativos eletrônicos, né? Jesus lá atrás, há 2000 e tantos anos atrás, ele já tentava facilitar a nossa vida para torná-la melhor, para torná-la benéfica e, acima de tudo, elevada. Porque nós estamos aqui na Terra, a gente está com os pés no chão, mas nós estamos almejando estar lá em cima, não é? Nosso destino é esse, é o progresso espiritual e ascender a altos postos. São aplicativos, os ensinamentos de Jesus, absolutamente confiáveis. A gente vai usá-los de uma forma assim tranquila, porque ele não vai dar problema. Ele não vai nos indicar caminhos errados. Ele não vai nos indicar rotas que não sejam as melhores. E esses aplicativos, esses ensinamentos de Jesus, eles favorecem uma coisa que se chama metamorfose interior, ou que a gente costuma normalmente falar
que é a nossa transformação, né, interior, que tem um nome que agora eu esqueci e que eu não gosto, por isso que eu esqueci. Reforma íntima. Não gosto desse nome. Mas é isso que acontece, quer dizer, uma transformação interna, uma transformação de pensamento, de atitude, de comportamento, e é uma forma de nós harmonizarmos o ser que nós somos os seres humanos, e o nosso fazer. Porque normalmente a gente é uma coisa, pensa uma coisa, fala uma coisa e faz outra. Né? Agora, quando a gente segue os ensinamentos de Jesus, o que acontece? A gente junta. Então, o que eu penso, eu existo, eu penso e eu ajo desta forma. Né? Porque se a gente faz essa dicotomia, né, entre ser e fazer, ninguém acredita em nós. Jesus, ele era positivo. O que ele fazia, o que ele pensava, o que ele veio fazer, ele fazia. Ele não deixava margem para outra interpretação. E o importante dessa história é que a providência de Deus, nosso Pai, nos equipou do melhor ou da melhor máquina que existe sobre a face da Terra, a mais perfeita, com todos os recursos necessários: corpo, mente, espírito, sentidos, sentimentos. Esses somos nós, e esta é a máquina perfeita que Deus nos concedeu para seguir os ensinamentos que Jesus trouxe e que são os ensinamentos do próprio Pai. Né? Porque o Evangelho trazido por Jesus, ele trouxe já o que o Pai lhe ensinou. E às vezes a gente pensa que esses ensinamentos são ideias inatingíveis, são conceitos complicados, né? Mas os ensinamentos de Jesus, eles são práticos, eles são acessíveis, eles são vivos. Por exemplo, amar ao próximo é uma prática que nós devemos fazer diariamente e é um ensinamento de Jesus. Né? Então, como é que nós vamos viver num mundo sem amar ao nosso próximo? É claro que o nosso amor ainda é um pouquinho, mas bastante imperfeito. Geralmente aguarda a reciprocidade, né? Porque o amor de verdade é doação. Ele não espera nada em troca. Mas nós, como seres humanos imperfeitos ainda que somos, nós ainda amamos desta forma. A gente ama e quer o recíproco, a gente quer a volta. Né? Bom, onde a gente vai instalar esses aplicativos? Onde a gente vai instalar esses ensinamentos de Jesus? Vocês acham? No coração? No coração. Porque se for somente se a gente colocar os ensinamentos de Jesus somente na razão, o que vai acontecer? É um procedimento lógico, frio, que às vezes vai ajudar e às vezes vai atrapalhar. Não é? Quando nós instalarmos os ensinamentos de Jesus em nosso coração, será maior a produtividade dessa instalação. O impacto provocado em nós, em nosso comportamento, é profundo. Só que para a gente instalar ou para a gente praticar esses ensinamentos, é extremamente necessário que tomemos uma decisão consciente.
quando a gente fala assim, eu vou, aleatoriamente, nós incorremos no perigo do erro. E quando a gente faz a coisa só no entusiasmo, a gente esquece que, além do entusiasmo, há necessidade da perseverança. Né? Que começar, tudo na vida é fácil, não é? O casamento, quando a gente começa, é gostoso, só que ele tem que durar, ele tem que perdurar. E nesse perdurar, nesse caminho, existem muitas situações e circunstâncias que exigem de nós perseverança. O trabalho profissional, quando a gente vai buscar um trabalho profissional, é a mesma coisa, a gente começa a 1000 por hora. Aí vem a rotina, aí vem as cobranças, aí vem o nosso empenho, a nossa responsabilidade. Então a gente precisa também da perseverança. Então quando a gente decide assumir os ensinamentos de Jesus, a gente tem que ter consciência de que nós temos responsabilidade em vivenciar esses ensinamentos. E são vários, né? Eu já citei o amor ao próximo, nós poderíamos falar de empatia, de perdão ilimitado, de ansiedade zero, né? Que a ansiedade hoje é a doença do mundo. Nós podemos falar de caridade, de pacificação, de afetividade, de generosidade, de mansuetude e uma porção de outros ensinamentos de Jesus. Só que hoje nós vamos falar sobre fé e oração. A fé, de acordo com o capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, inicia-se assim, Jesus dizendo: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele há de passar, e nada vos será impossível. Isso está em Mateus, capítulo 17, versículos 14 a 19. Ora, quem é que conhece a grão de mostarda? Eu conheci há pouquíssimo tempo. É minúscula, quase que a gente não enxerga, tão pequenininha que é. Então, quando Jesus diz que se a gente tiver a fé daquele tamanhinho, de um cisquinho, a gente vai poder dizer para o monte: sai daqui, vai para lá, e ele vai. Porque a fé é uma coisa poderosíssima. E esse monte que ele fala aqui pode não ser uma montanha, pode não ser tirar essa cadeira e pôr para lá, não, nada disso. Mas nós vencemos aquelas montanhas que nós muitas vezes construímos à nossa frente. Nós vamos ter uma força para vencer os obstáculos que muitos de nós criamos. E nós criamos muitas coisas, porque o nosso maior inimigo somos nós mesmos. A gente gosta de falar que são os outros, mas não é. Sempre é a gente que faz. A gente, quando a gente vai empreender alguma coisa, a gente fica: não vai dar, será que vai dar certo? Será que não vai? Será? Quando a gente fica no será que vai, isso não é fé. Né? E a fé é um sistema operacional de base. Então, o que significa isso? Nós temos que ter uma base. Né? Que é a fé. A vida da gente só é possível porque nós temos fé. Só porque nós temos essa base que não podemos construir qualquer
fé material ou a fé humana e a fé em Deus, que é uma fé divina. E a gente pode observar, por exemplo, que existem pessoas que parece que já nasceram com a fé, não é? Vocês já notaram isso? Né? Você olha para a pessoa está numa penúria, numa situação difícil, mas está firme e forte, porque tem uma fé que parece inata, que nasceu com ela. Por quê? Nós que acreditamos na reencarnação, sabemos que essa fé foi aprendida lá atrás, em outras reencarnações. Então a pessoa já veio, né? Foi só fazer assim, pronto, a fé parece que surgiu. Mas muitos de nós necessitamos cultivar a fé, compreender por que é que eu tenho que ter fé, por que é que eu tenho que acreditar nessa força grandiosa que se chama fé. Porque fé é confiança, é convicção, é fechar o olho, andar no escuro e achar o caminho. Porque é uma navegação que mesmo quando o caminho é incerto, nós achamos uma direção. Que Deus não nos abandona. Né? Ele sempre nos dá a direção. Às vezes ele nos dá dois caminhos, porque nós temos que usar o nosso livre-arbítrio. Mas com fé, a gente vai escolher o melhor caminho. E também, quando nós encontramos o melhor caminho, Deus nos diz: você não está só. Um dia desse eu estava vendo que tem um escritor espanhol que se tornou ateu na adolescência. Assim como Leandro Carnal também, que vocês conhecem, e também se tornou ateu. Esse escritor, ele disse o seguinte: quando ele se tornou ateu, ele sentiu um vazio tão grande dentro dele que até hoje ele não conseguiu preencher. Vejam como Deus é maravilhoso, é importante, Ele está conosco dentro de cada um de nós, que nós somos uma chama viva, né? Nós temos todos dentro de nós a partícula divina. Deus é tão importante porque Ele nos dá tantas oportunidades e tantas coisas maravilhosas. A fé, ela sustenta a esperança. Porque se a gente não tem fé, a gente não tem esperança. Se não tem esperança, não tem fé. Se não tem esperança, não tem caminho. Não é? E que hoje, no mundo que nós vivemos, pode vivenciar experiências na vida sem esperança. Dito que, neste início de ano, nós estamos com o quê? 40 dias de ano novo, ainda é novo, com tantas coisas ruins acontecendo por aí, com tanta falta de amor, com tanto egoísmo, com tanto orgulho, se prontificando a tomar conta do mundo. Então nós precisamos da fé, da esperança, e a fé é uma coisa calma, ela nos acalma, porque ela sabe que com a força que a gente tem, agindo com esta força, nós vamos conseguir aquilo que nós necessitamos. Porque a fé é assim, ó, né? Quando a gente cruza o braço e espera a fé cair lá do céu, em cima de nós, não acontece absolutamente nada. É uma fé ativa, ou seja, eu vou trabalhar no bem, eu vou fazer o melhor que eu puder no meu trabalho profissional, com a minha família, com os meus amigos, na casa onde eu frequento.
acreditar, eu acho. Convicção não deixa brecha, sabe? Brecha, dúvida. Porque quando a gente, quem já viveu um pouquinho de tempo e já passou por algumas situações terríveis, sabe que a fé, quando ela é verdadeiramente forte e profunda, não existe nenhum momento de desconfiança. A gente vai e falar, vai dar certo, vai acontecer. Porque a fé faz com que as coisas já aconteçam aqui dentro da nossa mente e no nosso coração. Só está esperando a hora de aparecer para as pessoas verem. É acreditar naquilo que não vemos. E como eu já acabei de dizer, existe dentro de nós e vai se manifestar. Quando a gente tem fé. Agora, quando a gente está na dúvida, eu acho que não é, pode esquecer que não vai acontecer. Experiência, estou dizendo isso de experiência própria. Tá? Então, quando eu tenho dúvida, posso dormir sentada, sossegada, posso fazer o que eu quiser. Mas eu já abri brecha para a dúvida. Quando a gente tem certeza absoluta, a coisa acontece. E ela acontece primeiro dentro de nós, depois ela se manifesta. A fé é um sentimento ligado ao coração, ao amor. Quando a gente ama, a gente acredita. Quando a gente conhece, a gente ama e a gente acredita. Já falei, já estou repetindo, eu já falei, desculpa, eu sou assim. Tá? A fé é a mãe da esperança e da caridade. Então, olha aqui, fé, esperança, caridade. Caridade é que nós vamos traduzir por amor. Caridade é amor. Não é doação, é amor. Não é dar coisas, é amar. Então, para concluir esse aplicativo, um espírito protetor está no Evangelho segundo o Espiritismo, diz o seguinte: fé humana e divina. Se todas as criaturas encarnadas estivessem suficientemente convencidas da força que trazem consigo e se quisessem, por a sua vontade, a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que até hoje chamamos prodígios, e que é simplesmente o desenvolvimento das faculdades humanas. Por isso que nós, espíritas, não acreditamos em milagre. Milagre é prodígio, magia. Não, milagre é gente que tem fé, é gente que usa essa força interior para agir no bem. Então as coisas acontecem. Agora nós vamos para a oração. A oração é um aplicativo de abordagem renovada. Por que é uma abordagem renovada? Porque antigamente era assim, Pai Nosso, que estamos outro dia, por acaso, eu liguei a televisão no canal Aparecida, e o Padre José Maria estava rezando o terço e eu acompanhei o terço. Gente, é muito difícil. Ele rezou simplesmente 50 Ave Marias. Ave Maria, sabe? Acho que ele nem sabia mais já o que estava falando no fim, porque é uma repetição, é como se fosse um mantra. Só que o mantra ele não é repetido 50 vezes. O Pai Nosso, e chega um momento que ele já começou a rezar mais depressa, porque acho que ele já estava ficando cansado. Essa é uma interpretação minha, tá? Pode ser que ele estivesse absolutamente
sabendo o que ele estava falando, mas quando é uma repetição mecânica. E hoje nós vemos a oração como uma procura de relacionamento nosso com Deus. É um momento de intimidade com Deus. Então não pode ser repetição, não pode ser uma reza. Tem que ser um diálogo profundo, verdadeiro com Deus. Então, também no capítulo 19, aliás, desculpem gente, olha, já estou indo para o outro lado. Lá no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, pedi e obtereis, diz assim: mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fecha a porta. Ora teu Pai em secreto, e teu Pai que vê o que se passa em secreto, te dará a paga. Isso está escrito em Mateus capítulo 6, versículos de 5 a 8. O que quer dizer quando orares entre no teu aposento? O que vocês acham? Faz no coração. Você tem que entrar para dentro de você mesmo. Porque a gente pode orar em qualquer lugar. No metrô, no ônibus, na rua, na padaria, na farmácia, no supermercado, em qualquer lugar. Só que a gente tem que entrar dentro da gente, para que nós possamos estabelecer um vínculo, uma conexão com Deus. E é a hora de fazermos um silêncio interior, um silêncio interno. Isto é, deixar todos os pensamentos fora e a gente pensar naquilo que nós desejamos naquela oração. Pode ser um pedido, pode ser um louvor, pode ser um agradecimento. Agora tem um sentido maior a oração. A oração, ela deve sempre ser uma oração para a governança dos nossos filhos. O que significa essa governança para os nossos filhos? Não é orar só quando a gente quer pedir, quando a gente está numa dificuldade, quando está com um problema grave. Não, nós temos que orar sempre, para nós estarmos preparados interiormente para superar dificuldades, obstáculos, situações difíceis. Porque aí nós estaremos edificados dentro. Porque Jesus, quando ele veio à Terra, ele disse para nós: você já edificou o reino de Deus, o reino dos céus dentro de você? Edificar o reino de Deus significa estarmos fortes, corajosos para enfrentar qualquer situação. E a oração nos ajuda nesse sentido. Tem até uma música ultimamente que diz assim: eu sou teu Pai, eu quero intimidade. Então Deus falando para nós que Ele não quer nem preconceito, Ele não quer orgulho, Ele não quer vaidade, Ele não quer egoísmo, Ele quer intimidade conosco na oração. Também no Evangelho diz o seguinte: orai com humildade, examinai vossos defeitos e não vossas qualidades, e se vos comparardes com os outros, procurai o que existe de mal em vós. Não é eu fazer uma oração: ai meu Deus, como eu sou maravilhosa, eu sou tão boa, eu sou tão perfeita, né? Eu sou tão, não. Porque aí é uma oração que não vai chegar a lugar nenhum. Vai ficar presa em nós mesmos. Nós estamos nos exaltando, nós estamos nos auto-defendendo, auto-elogiando. A oração, ela deve ser feita com fé e confiança, porque ela nos encoraja,
nos dá a paciência necessária para aguardar o desfecho daquilo que nós estamos pedindo. E o silêncio é necessário para que a gente ouça a resposta, porque a resposta vem. Às vezes ela vem por um livro, às vezes a gente está lá assistindo televisão e de repente, pá, veio a resposta que a gente estava buscando. A gente está conversando com alguém na rua, às vezes na rua acontece alguma coisa e a gente fala, poxa, está vindo isso, olha, a resposta veio. Só que a gente precisa estar atento, porque a resposta nem sempre é aquela que a gente espera, mas é a resposta que nós necessitamos. Por meio da oração, muitos dizem, por que você vai orar se Deus sabe tudo o que você necessita? Nós precisamos orar para atrair para nós, porque a oração é magnética, ela é como se fosse um imã, ela atrai para nós bons espíritos, bons pensamentos, boas situações, boas circunstâncias. É por isso que é bom a gente orar, sempre que for possível, sempre, desde a manhã até a noite, em todos os momentos, agradecer tudo aquilo que nós temos. A oração, além de tudo, ela exige de nós uma transformação pessoal, porque não adianta a gente ficar lá, reza, e continuar fazendo todas as mesmas bobagens que a gente faz, né? Porque senão não vai. Em resumo, os ensinamentos de Jesus, portanto, não são um acúmulo de conhecimento espiritual, são aplicativos de uso diário e constante. Seja no cotidiano, na família, no trânsito, nas frustrações silenciosas. Nesses instantes e vivências é que esses aplicativos, esses ensinamentos de Jesus revelam a sua eficácia, melhoram a nossa experiência de viver. Deus abençoe, porque a pessoa com uma música desse tom sai do carro dando som e matando todo mundo, ele fica nervoso. Não é uma música que acalma, que faz vibrar coisas boas. Então, melhoram a nossa experiência de viver e restauram o nosso sentido de vida. Tornam a nossa alma mais leve, a nossa consciência mais clara e o amor mais ativo. Não prometem, os ensinamentos de Jesus não prometem uma vida sem dificuldades, mas oferecem um novo modo de atravessá-las, com verdade, compaixão e esperança. Gente, muito obrigada por vocês ouvirem. Nós agradecemos. Muito obrigada, eu fico muito feliz. Vocês não têm ideia de como faz muito bem eu estar aqui com vocês. Eu tenho só que agradecer a Deus por vocês confiarem em mim e naquilo que eu procuro transmitir, porque são coisas que eu sinto. Eu só falo daquilo que eu sinto. Às vezes tem coisas que eu não entendo, mas eu vou procurar entender para compartilhar com vocês. Gente, muito obrigada do fundo do meu coração. Vocês fizeram no início de ano. Nós que agradecemos, né? Sim. Eu vou falar por mim, eu nunca tinha pensado em Jesus, né? No Evangelho, a fé, como um aplicativo dentro de nós, né? Que a gente pudesse colocar em prática, sem ser no nosso celular, né? Nas nossas redes sociais. Quando ela falava, eu lembrava de antigamente a gente tinha aqueles computadores cheios de, né? Hoje não.
fininho, pequenininho, fácil, É né? assim, ó. Botãozinho. Acabou. Antigamente não, era aquelas máquinas imensas. Quem é mais velho? Ia viajar, tinha que pegar o guia, né? Isso. Aí você achar o norte, o sul, você não sabe nada. Agora não, fala assim, vai aqui, vai reto, entra à direita, entra à esquerda. A gente faz a rota, se der errado, e assim vamos. E assim vamos, né? Importante a gente refazer a nossa rota, como ela falou, tendo fé, tendo esperança, acreditando, orando, confiando em Deus. Esses são os melhores aplicativos que a gente coloque, né, nas nossas vidas, como Jesus diz. E agora nós vamos colocar o nosso aplicativo da fé. Orando, confiando e recebendo o nosso braço espiritual. Vamos serenar os nossos corações, diante de tudo que a gente ouviu sobre a fé, a esperança, a caridade, o amor, a compreensão, a oração. Vamos sentir uma brisa suave nos envolvendo. Uma brisa como se estivéssemos no mar, caminhando na areia, os nossos pés molhados neste mar, o mar de Jesus. Que possamos sentir essa brisa nos envolvendo com essa energia refrescante, que recai do alto sobre nós e vai envolvendo todo o nosso corpo, revitalizando as nossas energias, trazendo paz, harmonizando o nosso corpo, nossa mente, nosso coração, sentindo esse envolvimento da espiritualidade sobre nós. E agora, vamos sentir como se estivéssemos numa rede, relaxando a nossa mente, o nosso coração, esquecido dos nossos problemas diários, só recebendo, como se estivéssemos nessa rede, nos balançando suavemente, cantarolando uma música que nos faz bem, sentindo esta fé renovada, esse jato de luz, e agradecendo a Deus pela oportunidade de termos caminhado na natureza para que nós pudéssemos sair renovados, fortalecidos para uma nova semana, uma semana de amor, caminhando com fé. Agora vamos passar para as nossas vibrações da noite, vibrando com amor e carinho por todos esses locais, para que a espiritualidade possa levar que cada um mais necessita. Por todos os profissionais de saúde, de segurança, por todos os professores, pelos irmãos necessitados que estão à deriva da própria sorte, pelos nossos jovens e crianças, pelos nossos idosos, por aqueles irmãos que estão desempregados, sem um abrigo e sem um prato de comida. Vibremos agora pelo nosso lar, familiares e amigos, e por que não pelos nossos inimigos. Que possamos vibrar pela nossa caixinha de vibrações, com muito amor, por esta casa que nos acolhe, pelos nossos mentores e amigos espirituais, e por nós mesmos. Agradecidos que somos a Deus, a Jesus, pela oportunidade de hoje conhecermos o
os aplicativos que estão no Evangelho e que possamos, com esses aplicativos, renovar cada vez mais a nossa fé em Deus. Que assim seja, graças a Deus.